A paz do Senhor, meus queridos e adolescentes. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável o pastor Ismael Nazário. E nós temos também como responsável da superintendência da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o evangelista Lauro. Eu sou o presbítero irmão Claudinho, estarei discorrendo com vocês, falando sobre um assunto importantíssimo, que é um assunto que é sobre a santificação. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus, não é verdade? Pois não saia daí, adolescentes. Muito bem. A lição de número 8, que é a santidade não saiu de moda, tá ok? Nós temos aqui como um texto em destaque, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. O que é santidade? Muito bem, queridos. Fui chamado para ser santo, que é o tópico de número 1. O que é santificação, que é o tópico de número 2. Tá ok? Não fui chamado para ficar, que é o tópico de número 3. Quero fazer um resumo aqui, adolescente, em poucos minutos, tá certo? Falar sobre a santificação e como ser separado, entendeu? Muito bem. O termo santificação ou o termo santificação significa tornar-se santo, consagrar-se, separar-se do mundo para pertencer unicamente a Deus, tá ok? Muito bem. Ou seja, ter comunhão com Ele, servi-lo com alegria. É através do processo de santificação que o homem regenerado passa a ser um relacionamento íntimo com Deus em sua vida diária. Ou seja, eu quero abordar aqui os sentidos da santificação. Muito bem. Quais são os sentidos da santificação? Santificação tem um sentido genérico de separação, dedicação e consagração de pessoas ou coisas para o uso exclusivo do Senhor. Principalmente quando nós olhamos para o livro de Êxodo, no capítulo 13, verso 2, Jeremias também, no capítulo 1 e do verso 5, e olhamos também para Levítico, no capítulo 27, do verso 14 até o 16, e também em 2 Crônicas, no capítulo 29, verso 19. E se tratando de santificação do crente, dois sentidos principais influem na palavra de Deus. Primeiro, separação do mal, para pertencer unicamente a Deus, como está em Levítico, no capítulo 20, verso 26. Muito bem. É chamado também de aspecto negativo da santificação. Por quê? Porque ocupa-se de não fará isso e não farás aquilo, ou seja, tudo que não presta nós não podemos fazer. Ser santo, adolescente, é ser separado do mal, né? Separado do mundo e estar exclusivamente a serviço de Deus. Nós vamos encontrar pessoas que são separadas para Deus. Nós vamos encontrar aqui, vamos dar um exemplo, Bezaleel e Aholiabe. Deus os separou, capacitou de sabedoria para fazer os utensílios do tabernáculo, tá certo? Nós vamos encontrar aqui várias experiências bíblicas de pessoas que foram tomadas por Deus, preparadas por Deus. Vamos também analisar alguns objetos, o tabernáculo, os utensílios, cada detalhe, tudo que compõe o tabernáculo era separado, exclusivo para Deus. Muito bem. A segunda característica é separação para servir a Deus, ou seja, dedicação a Deus para o serviço, como está em Êxodo, no capítulo 19, do verso 5 ao 6. É chamado aspecto positivo da santificação, porque ocupa-se de fazer o que Deus ordena quanto à santificação, adolescentes. Olhamos para todo esse aspecto, 1 Coríntios, no capítulo 7, e do verso de número 1, que diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de todas imundícias em carne e espírito,
para que aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Encontramos também Apocalipse no capítulo 22 e verso 11. Não vou aqui ler a referência porque demorarei muito tempo, mas vocês poderão tirar as suas próprias conclusões. Provérbios capítulo 14, verso 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, tá ok? Então nós vemos aqui, muito bem, a primeira característica da santificação, que é separação do mal, para pertencer unicamente a Deus, e a segunda é separação para servir a Deus e dedicação a Deus. E nós vemos aqui em todo esse aspecto, queridos, em todo esse aspecto, que é a terceira, que é a dedicação a Deus. Vamos lá. Eu gostaria de falar aqui sobre os meios de santificação. O crente, ele é santificado pela palavra de Deus, como está em João, no capítulo 17, verso 17. A palavra, ela tem poder para purificar, como está em Efésios, no capítulo 5, verso 26. Ele nos corrige, como está em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 22, como está em Salmos, de número 119, do verso 9. João capítulo 17, versículo 17, que eu acabei de citar também aqui, é uma referência muito importante, adolescentes. E João 1 e versículo 7, ele penetra também até a profundeza, como está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e de espírito e juntas e medulas. Muito bem, então a palavra de Deus, ela penetra em nosso ser. E aí eu falei aqui sobre a primeira característica dos meios de santificação. A segunda é, o crente é santificado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 12, o sangue de Jesus nos expiou a nossa culpa e nos justificou diante de Deus, como está em Romanos no capítulo 3, verso 24 e 25. É também a provisão de santificação diária, como está em Romanos no capítulo 7, verso 19. E também no capítulo 8, verso 7 ao 13, como também em 1 João no capítulo 1, versículo 7. E nós vemos aqui as características, a segunda característica, mas agora nós vemos aqui a segunda, nós vamos ver que a terceira característica, o crente é santificado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 1, versículo 4, como também no capítulo 15, verso 16, essa obra do Espírito, ela manifesta-se pelo poder e a unção que garantem ao crente a vitória sobre a carne, como está em Romanos no capítulo 8 e do verso 3, também Gálatas no capítulo 5, verso 17 e 21. Então, querido, nós estamos santificados pela ação do Espírito Santo de Deus. O adolescente, ele tem que ser separado, ele tem que ser não só crente dentro da igreja, ele não tem que ser só crente no convívio familiar religioso, ele tem que ser separado, ele tem que ser diferente. Como um adolescente que realmente é crente de verdade, ele é diferente, tá ok? Do mundo, ou seja na onde ele estiver, seja se é no shopping, se é na escola, ele tem um comportamento diferenciado, ele tem um comportamento cristão, e isso é importante, isso é ser separado do mundo. Por quê? Por que é ser separado? Isso é diferente. Por exemplo, Zaqueu, o publicano, ele subiu em cima de uma figueira para ver quem que era Cristo. Por quê? Porque ele queria saber quem que era Cristo, porque os discípulos andavam junto com eles, andavam igual com Cristo, as vestimentas eram iguais, você tá entendendo? Então Zaqueu subiu, então eu vou subir, aquele que eu ver que alguém se aproxima mais dele, esse é o Cristo. Foi quando o Cristo viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. Muito bem. E quando outra ocasião também, Judas também, quando queria trair Jesus, ele deu um beijo em Jesus para demonstrar, porque as vestes eram iguais, os discípulos andavam igualzinho a Cristo, adolescente. Nós temos que andar como ele anda, as suas vestes, o caráter, vestimenta e ética, espiritual, isso é o que Deus exige de mim e de você, para que nós podemos estar fazendo a diferença no meio de uma sociedade corrompida. Quero aqui resumir e dizer aqui, adolescentes,
que é a lição que a santidade não saiu da moda. O que eu quero dizer que eu quero concluir dizendo que a religião ela muda, o país ele muda, eu posso mudar, você muda, mas Deus ele não muda, ele é santo. Ele mantém o seu caráter de moral, de santidade e de ética. Deus ele aborrece quando alguém ele deixa de viver uma vida de santificação. E precisamos de santificar na sua palavra, obedecendo, né, com sinceridade. Ou seja, estar diante de Deus. Então não saia da presença de Deus. Seja este adolescente separado do mundo e exclusivo somente eterno Deus. Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus e até a próxima aula, se Deus nos permitir, tá ok? Quero mandar desde já um abraço para o conjunto Resplandecer do conjunto do bairro Mapim, do setor Mapim, que é o conjunto que eu faço parte da liderança. Quero mandar um abraço também para Mateus. Mateus também está sempre atento também nas aulas virtuais. Mateus é um adolescente, Mateus, que está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe todos quantos estão perto, todos quantos estão longe. Mas queridos, eu fico aqui com esta aula, que Deus possa abençoar a vocês de uma forma maravilhosa em Cristo Jesus. E até a próxima, se Deus nos permitir. Compartilha se você gostou da aula, né? Compartilha com os seus amigos, com os seus grupos e vamos divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e vai um carinho especial para todos os adolescentes daqui do setor de Cuiabá e região, né, da Unatecre, que compõe aqui. Nós temos aqui como a nossa liderança também em todo o setor, pastor Armando, né, que Deus abençoe o pastor Armando juntamente com a sua família de uma forma geral, e também como todos os demais liderados que compõem o setor aqui de Cuiabá e região. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus nos permitir.